Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Magia Celta do Clã Black com Miriam Black, que é formada em Direito. Seu avô materno, Duncan Graham Black, era escocês e sua avó materna, Nair Voltarli Black, italiana. Herdou de sua mãe o misticismo e com ela aprendeu a praticar magia celta. Em 2004, sentiu o ímpeto de escrever livros sobre cultos, crenças, religiões antigas, buscando fundamento na arqueologia, história e antropologia. Na biblioteca do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e em obras e artigos do exterior, obteve suporte para suas obras, pois queria constatar se a magia que sua família praticava podia ser considerada de fato celta. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Miriam Black. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá a todos, eu sou Lady Miriam Black. A minha família, ela pratica a magia celta, eu acredito que desde sempre. O meu avô, ele veio da Escócia e ele trouxe essa... não é religião, né? Nós temos como crença, como filosofia de vida. Então a minha mãe teve contato com as tias-avós dela, que eram avós, né, do meu avô, e aprendeu um pouco da magia celta praticada na Escócia com elas e continuou praticando, e depois ela me ensinou e nós praticamos a magia celta desde sempre. Meus filhos praticam magia celta, nós fazemos os nossos rituais em casa e eu, quando eu fiquei um pouco mais velha, senti necessidade de saber se o que nós praticávamos realmente tinha algum fundamento celta. E eu fui estudar, eu fiquei 4 anos pesquisando praticamente e muito do meu material eu peguei na USP, no Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI, e eu pude perceber que realmente a maioria das nossas práticas, dos nossos encantamentos, dos nossos rituais tem mesmo origem celta. E aí eu acabei até escrevendo Bruxas Celtas e publicando esse livro, que eu acredito que seja um livro interessante para quem quer saber um pouco mais, tanto a respeito dos povos celtas, arqueologicamente falando, quanto a respeito da cultura celta e da religião celta antiga, e principalmente da mulher nas sociedades celtas e da mulher enquanto praticante e oficiante da magia celta antiga. Bom, o xamanismo é lindo. Eu vejo a religião celta antiga como xamânica. Aliás, eu vejo a maioria das religiões e crenças e cultos antigos como xamânicos. Porque os celtas, como todos os outros povos, eram ligados à terra, eles eram povos agrícolas e pastoris. Consequentemente, eles acompanhavam as estações e também pediam, né, em cada estação para que os deuses abençoassem, para que os deuses protegessem, para que os deuses concedessem boas colheitas, concedessem chuvas, mas não tantas chuvas. Então o xamanismo para mim é isso, é essa ligação do ser humano com a natureza, com as plantas, com as aves, com os animais, com as águas. E na magia celta, na religião celta antiga, tudo tem vida, como no xamanismo. A água tem vida, a montanha tem vida, a terra tem vida, o ar que a gente respira tem vida. Então nós temos profundo respeito por tudo isso e eu acho que isso é xamanismo, essa conexão e esse respeito profundo pela natureza, pelos deuses antigos e por nós mesmos.
celtas, eles, arqueologicamente falando, nós podemos falar em povos celtas a partir de 1200 AC até 100 da nossa era. Eles eram divididos em várias tribos, os celtas não eram uma grande nação ou civilização homogênea, eles eram várias tribos que se espalharam por toda a Europa, desde a Europa insular, a Grã-Bretanha, a Ilha de Man, Irlanda, até o continente, Portugal, Espanha, que são os celtas da Península Ibérica, França, estiveram na Dinamarca e foram se estendendo, Itália, etc., alcançando inclusive a Ásia Menor, se estabelecendo, né, na Ásia Menor. Tem um santuário lá que era dos Gálatas, o Drunemeton, e chegando até o Egito, inclusive. No Egito, provavelmente como mercenários, não para se estabelecer. Mas durante um período de 300 a 400 anos, eles ocuparam praticamente toda a Europa. Eles eram povos extremamente aguerridos, mas também muito cordiais e muito hospitaleiros entre eles. E eles tinham esse dever de hospitalidade para com os estranhos. Eles tinham, dentro das suas crenças, eles não tinham também uma uniformidade religiosa, mas todos eles acreditavam que tudo que existe foi criado pela deusa, que eles chamavam mãe, auxiliada pelo Deus, que eu chamo de grande espírito. Eles chamavam o pai, que era o pai tribal, e aí cada tribo dava um nome, né, tanto para a deusa quanto para o Deus. E existiam vários seres encantados entre eles, então eles tinham contato com fadas, eles tinham contato com criaturas encantadas, etc. Basicamente, muitas coisas que nós conhecemos da religião católica foi tomado pela Igreja dos Celtas. Então, por exemplo, o Natal é celta, né? A ceia é celta, a árvore de Natal é celta, a troca de presentes é celta, a Páscoa é celta. A roupa do Papa é celta, né? Os celtas usavam, os druidas e as druidisas usavam as túnicas brancas com detalhes em vermelho, porque eles diziam que seres brancos com detalhes em vermelho eram seres do outro mundo. Então essa era a cor da divindade. E assim por diante. Por exemplo, o poderio da cavalaria romana, né? Eles tomaram dos celtas, foram os celtas que inventaram o estribo, etc. As mulheres nas sociedades celtas, elas tinham igualdade em relação aos homens. Bom, para começar, que os celtas, existem duas características que são marcantes para todos os povos celtas. A primeira é o amor e o respeito à liberdade. Eles eram totalmente livres, inclusive livres até do medo da morte, né? E eles tinham verdadeira adoração e respeito por suas mulheres. Então, não tinha diferença entre a mulher e o homem. A mulher na sociedade celta, ela podia escolher ou não se casar. E se ela se casasse, ela escolhia o marido. Normalmente, eles se casavam entre eles com idades muito próximas. Era diferente do que é o patriarcalismo, né, que é cultural, era cultural, casar homens muito mais velhos com meninas, né, mocinhas jovens. E entre os celtas não, eles escolhiam. A mulher podia pedir a separação, e inclusive ela teria direito a metade dos bens do casal. E as mulheres tinham tanta autonomia para fazer negócios e para exercer qualquer tipo de profissão quanto os homens. As mulheres iam para o exército, as mulheres inclusive chegavam a altos cargos dentro do exército, de generais, e elas eram muito, muito respeitadas. E isso daí foi um fato que os romanos não se conformavam em ter que conversar, por exemplo, com rainhas celtas, né? Eles ficavam indignados. E aí teve a Boudica, que deu uma liçãozinha neles, foi ótimo. Mas existiram muitas rainhas celtas. A Boudica, ela era uma rainha, na verdade ela era chefe dos Iceni, ela e o marido, por volta de 69 AC, e o Prasutanag, ou Prasutanagos, como os romanos chamavam, e quando ele faleceu, ela então ficou no trono, e quando os romanos chegaram, ela foi entrar em contato com eles, e eles ficaram indignados e deram risada, né, dela, porque imagina, uma mulher sendo rainha, eles desrespeitaram totalmente. Eles estupraram as filhas dela, as duas filhas, e
surraram Boudica publicamente para humilhá-la e para mostrar que quem mandava agora eram eles, os romanos. E Boudica se revoltou, e a tribo inteira se revoltou com aquilo, porque era a rainha deles, e ela começou a chamar várias outras tribos celtas, e eles se uniram contra os romanos, e eles realmente foram tomando, eles ali onde hoje é a Inglaterra, né, chegaram até Londinium, que hoje é Londres, pilhando, queimando, matando, inclusive atos assim até bastante violentos, mas por fim Boudica acabou sendo vencida pelo general Suetônio, se eu não me engano. Os celtas, eles, como a maioria dos povos antigos, eles acreditavam na vida do espírito após a morte. Tanto que era comum, muito comum, quando a pessoa morria, as famílias escreverem cartas e atirarem nas piras funerárias para que o espírito daquela pessoa que tinha morrido levasse as cartas para aqueles que estavam lá no outro mundo. Aliás, eles chamavam o plano espiritual de outro mundo, mas esse outro mundo não era um outro mundo longe do nosso mundo, era um outro mundo muito próximo. Hoje nós sabemos é a outra dimensão, uma dimensão paralela aqui à nossa. Mas dentre todos os povos antigos, eles eram provavelmente uns dos únicos que acreditavam no retorno do espírito, ou seja, na reencarnação, porque a maioria dos povos antigos acreditavam na vida do espírito após a morte, só que acreditavam que eles ficavam lá e não retornavam mais. Os egípcios, por exemplo. Já os celtas tinham plena noção de que o espírito poderia retornar, tanto que eles aceitavam pagamento de dívida para a próxima vida. É muito interessante. Então, assim, a pessoa pedia dinheiro emprestado, eu emprestava e falava assim, olha, a pessoa, mas eu não tenho condição, então tá bom, então na próxima vida você volta e me paga, né, quando eu estiver aqui também. Era uma coisa muito interessante, eles tinham isso muito claro. Por isso também eles não tinham o menor medo da morte. Os romanos relatam que eles iam para os campos de batalha como se estivessem indo para uma festa, para um festejo. Todos pintados, alguns inclusive iam nus, pintados de azul, como eu estou agora, com uma tinta chamada Izat, né, que era uma tinta tanto medicinal como uma tinta que trazia poderes mágicos de proteção. E eles não tinham o menor medo da morte porque eles sabiam que isso daqui era só uma passagem, o corpo morria, mas o espírito continuava, então eles não tinham problema nenhum em morrer, porque depois eles poderiam voltar. Vou começar pelas druidisas e druidas. Druidisas e druidas eram os sacerdotes dos povos celtas. Não que eles não pudessem, que qualquer celta não pudesse conversar com seus deuses e fazer oferendas para os seus ancestrais. Mas dentro das crenças celtas existiam, vamos colocar assim, três grupos que eram mais preparados para lidar com a magia celta e com a religião celta antiga, que eram as druidisas e os druidas, em primeiro lugar, cujo treinamento geralmente durava cerca de 19 anos. Os druidas eram treinados nos bosques de carvalho mesmo, assim, razoavelmente afastados do povoado. As druidisas ficavam em ilhas, bem afastadas mesmo, eram colégios de druidisas. E eu tenho para mim que inclusive os conventos se inspiraram, como tudo na Igreja Católica, se inspiraram nesses colégios de druidisas para criarem os conventos. Então as mulheres ficavam de um lado, os homens do outro, não que elas não pudessem casar, não que elas devessem manter o celibato, não que elas não pudessem ter filhos, isso não tinha nada a ver, mas para determinados rituais das druidisas era necessário que elas fossem virgem e o sacerdote, o druida ou o rei ou alguém também fosse. Depois tinham os bardos, os fílide, as bardisas, cujo treinamento normalmente durava cerca de 12 anos. Eles eram os poetas e eles também acabavam aconselhando um pouco os reis, mas principalmente quem aconselhavam eram os druidas, que também eram mestres e treinavam os jovens, ensinavam os jovens nas ciências, então filosofia, matemática, astronomia, eles eram profundos conhecedores e também eram julgadores das causas entre as pessoas dentro da tribo e entre as tribos. Então existiam alguns festivais
que eles se reuniam, as tribos todas se reuniam e os druidas também para fazer o julgamento. E as druidisas compareciam nas tribos mais para os grandes rituais e também para consagrar um rei, né? Porque elas é que concediam ao rei o poder da soberania, a soberania do poder divino, e só elas poderiam consagrar. E por fim tinha os vates ou ovates, que eram os adivinhos, né, que lidavam com os oráculos, tal. Esses eram aqueles que reconhecidamente trabalhavam com a religião celta antiga. Quem eram as bruxas celtas, os bruxos celtas? Para mim, no meu entendimento, eram todos os celtas. Por que isso? Porque qualquer celta poderia conversar com os seus ancestrais, conversar com os deuses, fazer uma oferenda, ir num poço sagrado. Não tinha impedimento algum, eles não precisavam de intermediários para falarem com seus deuses, como acontece com o cristianismo. Então, e inclusive isso era cultural, não era nem uma questão de religião, né? Qualquer celta costumava falar com seus ancestrais, fazer oferendas, etc. Então, todos eles praticavam magia cotidianamente. Consequentemente, no meu entendimento, todos eles eram bruxos. E a gente sabe que nas vilas, nos vilarejos, existiam as curandeiras, né? Existiam as Sianaches, ou me disseram que se pronuncia Xanahi, eu não conheço gaélico, mas eram as contadoras de histórias, que eram aquelas que, além de passarem a tradição, né, contarem os feitos dos antepassados, etc., elas também conheciam histórias celtas encantadas, que serviam para várias ocasiões. Então, por exemplo, tinham as histórias celtas no momento da morte, tinham as histórias celtas que deveriam ser contadas no momento do nascimento, tinham as histórias celtas que deveriam ser contadas antes de uma batalha, e normalmente tinham horários certos para isso, né? No meu entendimento, os druidas eram xamãs. Druidas e druidisas eram xamãs dos celtas, porque eles faziam tudo isso, né? Eles conheciam os oráculos, inclusive Ogã como oráculo, e como a escrita sagrada e secreta, eles conheciam as histórias, eles trabalhavam com curas, com as ervas. Então, os xamãs dos celtas eram druidisas e druidas. O Maleus Maleficarum foi uma obra escrita por dois monges cristãos, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, mas provavelmente foi só o Kramer mesmo quem escreveu, em 1483. Ele era misógino e ele escreveu uma obra dizendo que as mulheres, elas faziam um pacto com o demônio, elas, para conseguir poderes, para conseguir obter as coisas que queriam, porque naquela época as mulheres não tinham direito praticamente nenhum, né? Depois que o patriarcalismo cristão tomou conta de tudo, as mulheres perderam todos os seus direitos e passaram a ser inclusive dependentes dos homens. Então ele disse que elas começaram a fazer pacto com o demônio e que era através delas que o demônio agia. Então o Maleus se voltou basicamente contra as mulheres. Até então houve outras inquisições na igreja. Já em 1100 e alguma coisa, a igreja instaurou um tribunal de inquisição, inclusive contra alguns monges franciscanos, e eles foram enforcados. Depois ela instaurou uma perseguição, uma inquisição contra os templários, mas era uma questão de tomar as terras e tomar as riquezas, né, de intenções políticas. Mas o Maleus Maleficarum se voltou basicamente contra as mulheres. E aí começou uma histeria coletiva, porque ele serviu de arma, serviu de forma, né? De um vizinho, por exemplo, se vingar do outro. Então o vizinho denunciava o outro, dizendo que viu a mulher dele sair pela chaminé voando numa vassoura, viu a mulher dele saindo escondida e se transformar num gato para ir num sabá, para fazer um ritual e etc. Diziam as coisas mais horríveis a respeito das mulheres bruxas, que eles chamavam de bruxas, né? Que matavam crianças e etc. Então, assim, centenas de milhares de mulheres foram mortas, homens também foram condenados, mas poucos. A maioria das mulheres eram queimadas, mas muitas também foram enforcadas.
E assim, foi uma das piores perseguições que houve na história da humanidade. E isso marcou as mulheres para sempre. O Carmina Gadelica foi uma compilação feita por Michael Carmichael na Escócia, em 1900, porque os encantamentos celtas estavam se perdendo, principalmente aqueles que eram feitos em gaélico mesmo. Então ele começou a fazer uma compilação, e essa obra ela tem 2 volumes. Ele fez essa compilação das preces, depois chamou de preces, mas eram encantamentos, né? Encantamentos celtas em gaélico, e ele traduziu para o inglês arcaico. Então são encantamentos muito bonitos. Lógico que eles têm um certo... eles sofreram influência cristã, mas dá para a gente dar uma limpada e usar. A Ogma publicou o livro Preces, Encantamentos e Rituais Celtas, que traz uma parte desses, algumas preces, alguns encantamentos que estão no Carmina Gadelica. É muito bonito, são encantamentos muito bonitos mesmo. Na Escócia existe a deusa Beira, também conhecida como Rainha do Inverno. E Beira era uma deusa que construiu e criou tudo que nós temos no nosso mundo. Então Beira esculpiu a terra. Beira criou os vales, Beira criou os rios, Beira criou os mares, Beira criou as florestas, os animais. E Beira tinha vários filhos, todos eles, com exceção de um, eram gigantes terríveis, extremamente briguentos e mal-humorados. Então Beira criou as montanhas e colocou os seus filhos em cada montanha para que eles não brigassem mais. Mas mesmo assim eles continuavam brigando, e um ficava jogando pedras e rochas no outro, e neve, então isso deu origem às avalanches, isso deu origem aos terremotos e etc. Um dos filhos de Beira, que era o preferido dela, era muito bonito, e ele se chamava Angus. E ele vivia na terra das planícies eternas, ou das planícies sempre verdes. E certo dia Angus teve um sonho. Ele sonhou com uma jovem muito bonita, que chorava muito e pedia ajuda. E Angus disse no sonho que ele iria ajudá-la, que ele iria salvá-la. Então Angus perguntou para o rei dessa planície sempre verde quem era essa jovem que ele tinha visto em sonhos, e o rei explicou que ela era uma princesa chamada Bride. E justamente essa princesa Bride era uma prisioneira de Beira. Beira, há muito tempo, soube que quando o filho dela, Angus, encontrasse com a princesa Bride, eles restaurariam o sol e a época do verão sobre a terra. Só que Beira não queria abrir mão do seu poder. Então Beira manteve o inverno, ela prolongou o inverno, aprisionou Bride e escondeu Bride em um de seus castelos para que Angus nunca a encontrasse. Mas Angus veio da terra das planícies sempre verdes e assim, ele teve vários intercursos assim para chegar, porque Beira lançava tempestades no mar e o barco dele voltava e ele tentava de novo. Enfim, ele conseguiu chegar na Escócia e, lutando contra os poderes de Beira, ele encontrou Bride. Quando ele encontrou Bride, eles se olharam e o chão onde eles pisavam começou a derreter a neve, e o verde e flores começaram a brotar. As nuvens se abriram e um raio de sol iluminou os dois. E naquele mesmo momento eles se uniram, as fadas abençoaram. Então as fadas deram para Bride uma estrela de cristal que ela usava sobre o peito, que era a estrela que trazia luz a todas as trevas. Bride tinha uma varinha branca que era feita de milho, que trazia curas, que trazia bênçãos, e um chifre que trazia prosperidade, saía ouro, pedras preciosas de dentro desses chifres. E aí Angus e Bride estabeleceram a época da primavera-verão, ou seja, a metade quente e clara do ano. E Beira foi obrigada a se retirar
e agora ela só pode voltar na metade fria e escura do ano, que é outono e inverno. Inclusive, essa história inspirou as Crônicas de Nárnia, a Rainha de Gelo, né? As Crônicas de Nárnia. Como eu estava dizendo no começo, a minha família veio da Escócia. Eles sempre praticaram a magia celta, o paganismo em geral, vamos colocar assim. E por tradição familiar, eu mantenho a prática da magia celta, então eu chamo de magia celta do Clã Black da Escócia. É a nossa tradição familiar, são os nossos costumes e são as nossas crenças. Nós não temos a magia celta como uma tradição, como uma religião, nós temos a magia celta como uma crença, como uma filosofia de vida. O Clã Black tem princípios básicos e nós nos regemos por esses princípios e orientações, mas a magia ela é livre, ela é para todo mundo que queira aprender. Tanto que na última década minha mãe e eu nós resolvemos abrir a magia celta do Clã Black para todos aqueles que tiverem interesse em conhecer e em praticar, não como religião, mas como filosofia de vida. Na nossa crença, nos nossos rituais, nós utilizamos alguns artefatos mágicos. Dentre eles estão os 4 tesouros, que é inspirado nas lendas celtas da Irlanda. Então, o Tuatha Dé, ou o povo da deusa Dana, que eram deuses, quando chegaram na Irlanda, eles trouxeram com eles 4 tesouros, que vieram de 4 cidades encantadas. Então, eles trouxeram o caldeirão da abundância e da prosperidade, eles trouxeram a pedra da virtude, eles trouxeram a lança da vitória e trouxeram a espada da decisão. Cada um desses tesouros está ligado a uma estação do ano e nós criamos espaços sagrados a partir desses artefatos mágicos. Quando a gente posiciona esses artefatos mágicos de acordo com os pontos cardeais, eles automaticamente criam um campo magnético entre eles, abrindo ali um espaço sagrado. É mais ou menos o que as bruxas fazem nos círculos, né? Quando elas abrem os círculos com as vassouras ou com o que for. Nós usamos esses 4 tesouros. Então, eu pessoalmente eu faço com 13 cristais, 13 pedras grandes que eu uso. A entrada desse espaço sagrado, que é o círculo sagrado, é sempre pelo sudoeste, porque foi verificado que entre os celtas a entrada de alguns santuários era voltada para o sudoeste, aliás no oeste ficava sempre o outro mundo, ou seja, a oeste ficavam os espíritos, os ancestrais e os deuses. Então toda vez que alguém queria encontrar os deuses, seguia para o oeste. Então as entradas dos templos ficavam ao sudoeste. E nós posicionamos esses 4 tesouros fora do círculo e eles, assim que são ativados, eles abrem esse espaço mágico. E quando a gente abre um espaço mágico, quando a gente cria um espaço mágico, automaticamente nós estamos protegidos de qualquer energia negativa e ao mesmo tempo nós atraímos as bênçãos dos deuses, das criaturas encantadas, dos guardiões. Nós abrimos um portal ali que traz para nós energias benfazejas de cura, tudo aquilo que nós pedimos e potencializa o nosso ritual. Cada artefato mágico ele está ligado a um domínio ou elemento, como normalmente as pessoas falam aqui no Brasil, e cada elemento ou cada domínio está atrelado a uma estação do ano. Então, por exemplo, o inverno está ligado às águas primordiais ou poderia ser associado ao elemento água. E aqui no hemisfério sul, nós associamos ao sul, ao ponto cardeal sul. Então, a gente pega a bússola e vai para o sul e posiciona. Na minha casa não, porque na minha casa já está montado o círculo sagrado, né? Então, a gente já sabe, mas se vocês forem fazer na casa de vocês ou em algum lugar, assim, numa floresta, no bosque, algum lugar assim, tem que usar a bússola. Depois nós temos a primavera, ela está associada às árvores sagradas, madeira, terra, né? Domínio das árvores sagradas, madeira, terra. E o símbolo dela é o caldeirão. Então, nós colocamos o caldeirão e a posição é leste. Então, nós colocamos o caldeirão a leste e traz abundância e prosperidade.
Depois nós temos o verão, que é o sol, ou pode ser associado ao elemento fogo, e ao símbolo do domínio sol-fogo é a lança da vitória de Lugh. Então nós colocamos aqui no hemisfério sul, no norte, que é o local mais quente que tem. Então a gente coloca a lança ao norte. E por fim, no outono, nós temos o domínio do céu, que também pode ser associado ao ar e ao metal. Então o domínio céu, ar, metal, e está associado à espada da decisão do deus Nuada, e é colocado a oeste, porque está ligado necessariamente ao outro mundo, aos poderes espirituais, então a gente coloca a oeste. Eu falo isso do hemisfério norte-sul, o leste-oeste sempre se mantém, né? Mas eu gosto de trabalhar, porque eu estou no hemisfério sul, eu gosto de inverter e trabalhar a água no sul e o fogo no norte. E se você estiver no hemisfério norte, é o contrário, mas aí fica a critério de cada um que está celebrando o ritual. As origens do Ogã e o que ele é são duas questões extremamente controvertidas e uma está ligada à outra. Na verdade, existem várias teorias acerca da criação do Ogã, para que ele foi criado e por quem que ele foi criado. No meu livro, por exemplo, tem 18, né? E os acadêmicos até hoje não chegaram a um consenso de efetivamente em que momento ele foi criado e para que ele foi criado. Mas, basicamente, eu acredito que o Ogã, ele é um método de autoconhecimento, um método oracular, um método de cura. É uma simbologia extremamente rica, complexa e profunda. Até onde eu pude estudar, para mim o Ogã inclusive é pré-céltico, ele não é nem céltico. Então o que acontece? São 20 símbolos que depois foram associados às letras do alfabeto para poder ser usado como escrita, mas entre os celtas ele nunca foi usado como escrita. Ele era um alfabeto sagrado e secreto, usado necessariamente na magia e também oracularmente entre druidisas, druidas, bardos e talvez até entre os vates. Ele foi, agora ele tem 25 símbolos, porque foram acrescentados mais 5 para acomodar sons estrangeiros, né, posteriormente, e cada símbolo ou cada letra ogâmica está associada a uma árvore, uma ou mais árvores. Tem gente que diz que não tem nada a ver com árvores, essa é a teoria, uma das muitas que existem, do Damian McManus, por exemplo, porque ele tentou traduzir cada nome ogâmico para a língua irlandesa, porque ele diz que o Ogã foi criado para a língua irlandesa. Mas, na verdade, a língua irlandesa teria surgido em torno do século III. E ele tentou traduzir esses nomes das letras ogâmicas para o irlandês arcaico. E, lógico, nem todo nome era nome de árvore, simplesmente porque o Ogã é muito anterior do que a língua irlandesa, né? Então, ele não conseguiu. Para mim, como o Ogã é pré-céltico, eu uso uma fonte muito, muito antiga chamada Auricepta, que é uma compilação feita por monges católicos entre os séculos 7 a 10. É um estudo basicamente gramático do Ogã e do Ogã na métrica, na poesia, mas eles falam no Auricepta que cada letra ogâmica está atrelada a uma árvore. Inclusive, em um dado momento, eles falam que existem as árvores naturais, que são aquelas que se encontram na natureza, e existem as árvores artificiais, que são aquelas do Ogã. Então, ele está ligado às árvores. E eles dizem, inclusive, que existem árvores que estão até extintas, estavam extintas naquele momento. Então, até pode ser por isso que não houve uma tradução, não teve como traduzir o nome do Ogã para uma árvore, porque já não existia mais aquela árvore, se desconhecia o nome. Mas, lógico, o Ogã ele está ligado a tudo, ele está ligado às árvores, ele está ligado a locais, ele está ligado a animais, ele está ligado a aves, ele está ligado a toda a natureza. É um dos métodos mais completos de tudo que existe. Eu acredito que seja o oráculo mais antigo do Ocidente, eu desconheço outro, e eu uso o Ogã não só como oráculo, ele está longe de ser só um oráculo, embora ele seja um método de orientação para as pessoas e de iluminação maravilhoso, mas ele é um oráculo, ele pode ser usado como terapia alternativa para curas,
Ele pode ser usado para autoconhecimento através do mapa ogâmico e, lógico, ele é usado na magia para abrir um portal e ele traz todo um universo de possibilidades. Cada símbolo desencadeia um universo de dons, de habilidades, de tudo aquilo que as pessoas precisarem. Então o Ogã é muito sagrado, muito bonito e eu também estou ensinando Ogã. Quem quiser aprender pela tradição Black, eu estou à disposição. Os monumentos de pedras com inscrições ogâmicas, eles são pós-célticos. Na verdade, eles foram erigidos e escritos já na época da cristianização, provavelmente seguindo o costume romano de erigir lápides para as pessoas que morriam, fazendo homenagens, escrevendo, né, aqui jaz fulano, um herói, nananã. Porque os celtas nunca escreveram nada, a cultura dos celtas era essencialmente oral, por isso que muitas coisas se perderam, muitas informações infelizmente se perderam. Nesses monumentos de pedra, eu vou falar daqueles que estão nas ilhas, no continente tem pouquíssimo. Nas ilhas, a maior parte dos monumentos de pedra está concentrada na Irlanda, tem em torno de 350 e poucos na Irlanda. Alguns têm só as inscrições ogâmicas, outros têm as inscrições ogâmicas com runas e com latim. A exemplo da Hackness Cross, né, que é objeto de estudo até hoje. Na Escócia nós temos aí em torno de, acho que umas 10, 12, pouco. E aí tem um pouquinho na Inglaterra, um pouquinho na Ilha de Man e no País de Gales. É pouco mesmo. Até porque as pessoas, infelizmente, usaram muitas dessas pedras para fazer construção de casas, para fazer cerca para segurar o gado, então assim, se perdeu. Mas essas pedras, elas são dos descendentes dos celtas, vamos colocar assim. Os celtas mesmo nunca escreveram em pedras. Eventualmente na magia, eles riscavam em madeira ou riscavam em pergaminho, mas eles depositavam nos poços sagrados, né, essas escritas ogâmicas, pedindo proteção, pedindo o que fosse, então se perdeu. E por fim, tem aquela cruz celta, né, que todo mundo fala, cruz celta. Essa cruz não é celta, ela é uma cruz muito bonita, mas ela é um símbolo cristão que foi criado nos países célticos pela arte celta, mas é um símbolo cristão. Nós vemos a doença como um desequilíbrio que pode ser de origem espiritual, mental, psicológica, emocional, ou às vezes tudo isso junto. E ela acaba se manifestando no físico. Então nós vemos, quando chega no físico, o que nós vemos não é a doença em si, nós vemos o sintoma daquele mal que foi desencadeado. Então, por exemplo, no meu clã, a gente usa muito remédios feitos de ervas, né, remédios naturais, terapia com cristais, terapia com aplicação das próprias energias do Ogã. A gente procura não utilizar os remédios alopáticos porque eles mais desequilibram, né? E eles não curam a causa, eles mascaram os sintomas. Então, para nós é isso, a doença ela é um desequilíbrio e você se cura quando você entende a causa e você se reequilibra através da magia, através de rituais, através de meditações, contato com a natureza e os medicamentos naturais. Bom, no meu clã nós utilizamos, como eu já disse, o Ogã inclusive para tratamento de saúde. E eu entendo que cada um dos Aikmi são os grupos de Ogã. Então nós temos 25 letras ou símbolos ogâmicos. São 5 grupos de 5 letras cada. E cada um desses grupos está atrelado a uma estação do ano e está atrelado a uma energia específica. Sendo que os 2 últimos Aikmi estão atrelados a uma estação que é o outono. Então o outono tem 2 Aikmi e todas as outras estações têm um Aikmi. Eu fiz um link com a medicina oriental, porque na verdade é tudo muito parecido. Quando eu comecei a me voltar para essa parte das terapias alternativas, eu percebi que
a medicina oriental, ela tem os mesmos princípios que nós acreditamos, né? Que a doença, na verdade, é só um desequilíbrio e que quando você encontra a real causa, que é esse desequilíbrio, e você ajuda o seu sistema, o seu organismo a se reequilibrar, então vem a cura. E os chineses também acreditam que o ano começa no inverno, como o meu clã, então tem muita similaridade. Então, para trabalhar de uma forma mais clara, eu fiz essa associação. Cada um desses Archimedes está atrelado a um dos sistemas do corpo, e veja, não é o sistema da nossa medicina ocidental, né? Sistema digestório, sistema nervoso, não. São sistemas energéticos que nós temos no nosso corpo físico e que guardam similitude com as energias e com as vibrações. Cada um desses sistemas, eles regem determinados órgãos do corpo, e quando esses sistemas entram em desequilíbrio, quem sente o desequilíbrio, quem apresenta esse desequilíbrio ou são esses órgãos. Então a gente identifica através desses órgãos dos sintomas. Então nós temos os rins, nós temos o coração, nós temos o sistema dos pulmões, nós temos esses 5 sistemas e você identifica os sintomas e trata com os ogãs, com a aplicação da energia dos símbolos ogâmicos. Então você aplica num gráfico do corpo humano, você risca, porque o ogã ele é ativado através do risco. Enquanto as runas, por exemplo, a gente tem que cantar as runas para ativar, os celtas, por isso que eles não usavam o ogã para escrita, porque quando você traça aquele símbolo, automaticamente você abre um portal energético ali. As criaturas encantadas, as fadas, os guardiões, eles sentem aquela energia e eles se veem necessariamente atraídos para aquela energia. Então aquele símbolo, ele abre um portal e ele converge muita energia ali. Quando você traça esses símbolos sobre um gráfico do corpo humano que tem o nome da pessoa que está em desequilíbrio, ele já começa a atuar e começa a curar aquela pessoa. Por fim, nós temos a aplicação das energias, que eu faço uma alusão, né, uma comparação com o Reiki, e a gente pode chamar de Reiki ogâmico, tem o Celtic Reiki, mas esse é um pouco diferente. São os símbolos ogâmicos específicos, alguns dos ogãs que existem no livro de Balimouti, que é um manuscrito muito antigo. E esses ogãs, eles tratam também todo um sistema. Então é bem interessante, eu estou escrevendo sobre isso. Mas nós trabalhamos com a terapia ogâmica dessa forma e tem dado muitos resultados positivos. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo. A minha mensagem é que a magia celta do Clã Black, ela veio para libertar as mentes e os corações das pessoas. A gente não se apega a formas, a gente não fica se apegando a regras, a gente está mais preocupado com o conteúdo. A magia para nós, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Ela tem que vir do seu coração, ela tem que vir da sua alma. Você tem que sentir. Então, quando você sente, você tem que deixar fluir. Flui, simplesmente flua com a magia. É assim que a gente trabalha, é por isso que nós dizemos que é uma filosofia de vida, porque é muito mais abrangente, ao mesmo tempo muito mais liberta do que as religiões. E a magia celta está aí para todo mundo que quiser aprender, que quiser praticar, que quiser conhecer, independentemente do que a pessoa acredita. O ogã está aí para isso também. O ogã é um instrumento maravilhoso de autocura, de autoconhecimento, de empoderamento. É um instrumento bárbaro e ancestral, é uma sabedoria ancestral. Também está aí para todo mundo. Então, conheçam, tenham acesso, vão buscar e deixem a magia fluir, mais do que se preocupar com as formas das coisas. Eu vou cantar só um pedacinho da canção Encantada, porque ela é uma canção que deve ser cantada somente à noite. E não traz boas vibrações se você canta essas canções encantadas em horários que não são adequados. Mas ela é basicamente assim. Se você quiser conhecer de onde eu vim, é só vir comigo, eu vou mostrar o meu país. É um lugar distante, cheio de aventura e fantasia,
O país das fadas é o mundo da magia. Vamos, crianças, vamos voar para um mundo encantado encontrar. Vamos, crianças, é só dar as mãos. Ouçam as fadas chamando com esta canção. Então essa música a gente canta tanto para trazer o sono, principalmente para as crianças, e funciona, eu cantei muito para os meus filhos, como para trazer bons sonhos. Esse é um juramento que nós fazemos no meu clã. Inicio o meu caminho na magia, reconhecendo o teu poder, ó grande mãe. Ao conhecer-te, entendo que há uma grande verdade que sustenta tudo que existe, livre-arbítrio. Ao entender isso, sinto-me livre para fazer minhas escolhas, consciente da responsabilidade que envolve cada uma delas. Assim, escolho o teu caminho, o caminho da magia, da verdade, da vida. A partir de hoje, estou contigo, mãe, todas as noites e todos os dias. De dia brilha o sol, à noite a lua ilumina. Não existe escuridão na tua trilha. Eu sou bruxa, minha mãe, agora e sempre, e nunca estarei sozinha. E vocês podem encontrar tanto a Canção Encantada quanto esse juramento aqui no livro Bruxas Celtas, 4ª edição. E quem quiser ouvir a Canção Encantada, me manda um WhatsApp, tem lá no meu blog também o meu WhatsApp, eu mando para vocês. Mas é para cantar só à noite, e quanto mais lentamente você conseguir cantar, mais efeito ela faz. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.